Olá, a paz do Senhor Jesus. O título do nosso vídeo de hoje é A Fonte da Vida Eterna. Acompanhe comigo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para falar ao seu coração. No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre o ensino do pão da vida. Nos vídeos anteriores falamos sobre as parábolas do reino de Deus. E nessa mesma linha de ensino de Cristo, hoje nós iremos falar sobre o pão da vida. Um ensino tão extraordinário para o nosso evangelho, que é a base do nosso evangelho. Então, se você estiver já conectado com o céu, apenas nessa leitura da palavra, nós sentiremos a graça de Deus, a graça divina, o poder de Deus sobre as nossas vidas. E o texto de hoje se encontra no Evangelho do apóstolo João, capítulo de número 6. Vamos ler alguns versículos. Primeiro versículo, versículo 33, nos diz assim: Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos disse, vós me viste e contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Versículo 38. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Versículo 40. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 46 diz assim: Ninguém viu ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Só este viu ao Pai. Em verdade vos digo, quem crer tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Aqui, porém, está o pão que desce do céu, do qual se o homem comer, não morre. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Então os judeus começaram a discutir entre si: como nos pode dar este homem a sua carne a comer? Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Vossos pais comeram o maná e morreram, mas quem comer este pão viverá para sempre. Aqui nós temos a base do Evangelho. E dentro desse texto que nós acabamos de ler, o ensino por trás é algo extraordinário. As verdades espirituais por trás desse texto é extraordinário. Aqui, Jesus Cristo está declarando que ele é o pão que desceu do céu. Ou seja, o pão do céu. Em outras palavras, esse é o pão de Deus. Ou seja, aqui Jesus Cristo está declarando a sua natureza divina, pois ele veio do céu, ele veio
de Deus, a mesma essência, a mesma substância de Deus, o pão de Deus encarnado, o pão que veio para dar a sua vida pelo mundo. E quem crê no Filho, quem crê naquele que Deus o Pai o enviou, terá a vida eterna. Então Jesus Cristo, ele veio para nos trazer a vida eterna. Ele veio para saciar o nosso ser, a nossa alma. E aqui nós precisamos, para compreender a verdade, o ensino profundo por trás dessa palavra, nós precisamos ver aqueles que não se alimentam, entender aqueles que ainda não se alimentaram do pão da vida, aqueles que não tiveram a dádiva de se alimentar verdadeiramente do pão que desceu do céu. Imagine uma pessoa, um faminto, que ao sonhar, sonha se alimentando com alimento muito saboroso, mas ao acordar não tem nada, a sua fome permanece. Imagina o sedento que sonha bebendo água, mas ao acordar ele está ainda com sede. Então isso é as pessoas que não se alimentam verdadeiramente do pão que desceu do céu. É uma ilusão. Eles vão buscar saciar o seu ser, saciar a sua fome, tentar preencher o vazio dentro de si em coisas materiais, em coisas que está limitada ao plano dessa terra. Nós vemos que muitos passam talvez a sua vida inteira buscando acumular posses materiais para tentar encontrar a sua satisfação, para encher o seu ser com posses materiais. Ao olhar para aquilo ali e sentir satisfação em tudo que conquistou, em tudo que produziu durante a sua vida, mas ao final compreende que aquilo ali não é capaz de preencher o seu ser, compreende que aquilo ali não é capaz de matar a sua fome, que não é capaz de saciar a sua sede. No final de todo o empenho, de toda uma vida dedicada atrás de algo que está limitado ao plano terreno. Assim é a pessoa que, como faminto, sonha se alimentar, mas quando acorda está com fome. Em outras palavras, de maneira bem simples, é uma ilusão. A pessoa acha que está buscando saciar o seu ser, a sua alma, mas no final percebe que aquilo ali foi tudo ilusão, que aquilo ali não passou apenas de um estereótipo externo, algo que talvez outras pessoas até viam, achavam que tal pessoa, por realizar tantos feitos, encontrou a sua satisfação, seria uma pessoa plena, mas verdadeiramente aquela pessoa compreende no final que tudo o que fez foi em vão, que toda a sua vida foi buscar um alimento que verdadeiramente não preencheu a sua alma, porque o ser humano, nós, seres humanos, somos pessoas espirituais. E para alcançar a plenitude, para alcançar a satisfação perfeita, nós precisamos do alimento espiritual. E o que a palavra nos está nos dizendo aqui, de maneira bem direta e um ensino tão profundo, é que essa satisfação só se encontra no pão da vida, só se encontra no próprio Jesus Cristo. Essa satisfação, ela só é encontrada no único Filho de Deus, Jesus Cristo. E por quê? Porque Ele é o pão que desceu do céu. E só Ele pode nos preencher, só Ele pode preencher o vazio da sua alma. Olha o que é que Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, não terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. Então é uma fome que é preenchida completamente, uma sede que é saciada plenamente, só no Filho. Mas para que isso aconteça, é preciso crer no Filho. É preciso crer no sacrifício que foi feito na cruz do Calvário do Filho. Nós precisamos compreender que nós não nos alimentamos sem fome, que nós não bebemos a água sem sede. Para isso é necessário ter fome, para isso é necessário ter sede. E para se alimentar do pão da vida, para se alimentar
de Cristo, para ter a satisfação de nossas almas, é necessário ter fome, é necessário ter sede. E isso, o que nós vemos muito nos nossos dias atuais, é que muitos deixaram de ter fome, que muitos deixaram de ter sede, ou seja, estão mortos espiritualmente, estão frios espiritualmente, porque não tem mais sede de sentir a presença de Deus, porque não tem mais vontade de sentir a graça de Deus sobre as suas vidas. Perderam o sentido da vida, perderam a fome, perderam a sede. Então, se você se encontra nessa situação de não ter fome, de não ter sede, peça a Deus, que é o único que nos conduz até Cristo, que nos produz essa fome, que nos produz essa sede, para nos alimentarmos do pão da vida que desceu do céu. Então peça a Ele, que só Ele é capaz de produzir em nós, em nosso ser, a fome de querer ter mais de Deus, de querer ter mais da presença de Deus, da presença do Eterno. Então, compreendendo isso, esse primeiro ponto, que crer no Filho, crer naquele que Deus Pai o enviou para remissão, para nos salvar dos nossos pecados, nós, através disso, temos a vida eterna. Crer no Filho nos conduz à vida eterna. E se eu perguntar, talvez, para você o que é vida eterna, talvez você possa dizer que a vida eterna é uma vida sem fim. Mas eu te digo que é muito mais do que isso. É muito além do que isso. Através de Cristo, nós temos a vida eterna. E o que é que significa essa vida eterna? Essa vida eterna significa compartilhar com Deus da sua natureza. É ter em nós a natureza divina. Porque Deus, nós sabemos que Ele é eterno. Ele é antes do tempo existir. Ele é atemporal. Então, em Deus, só em Deus está toda a eternidade. Então, quando Jesus Cristo fala para nós que através do pão da vida nós temos a vida eterna, significa dizer que nós, como seres humanos, a partir do momento que cremos no Filho, nós alcançamos a graça de ter a substância de Deus, de compartilhar da característica divina de Deus, que é a eternidade. Então, entenda que muito além de apenas ter uma vida sem fim, vida eterna é compartilhar os atributos de Deus no sentido de eternidade, no sentido de ser verdadeiramente a imagem de Deus, porque nós sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas a partir do momento que nós permitimos o pecado entrar no mundo, através da queda de Adão, o pecado entrar em nossas vidas, essa imagem foi destruída, essa imagem foi apagada, e só através do sacrifício de Cristo que essa imagem então é restaurada. Só através de Cristo, só em Cristo que nós temos então essa verdadeiramente semelhança com Deus, é verdadeiramente ser imagem de Deus. Através da ação do seu Espírito Santo em nós, compartilhar dessa natureza divina, dessa semelhança de ser imagem de Deus. Então isso que é vida eterna. É muito mais, é muito além do que ter uma vida sem fim. É ter uma vida semelhante, de ser semelhante a Deus. É compartilhar da natureza divina, desse relacionamento de comunhão com Deus. O que nós lemos, que Jesus Cristo nos diz, que quem come a sua carne e bebe o seu sangue tem a vida eterna. E Jesus nos ressuscitará no último dia. Aqui nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Esse texto ele está nos tratando algo muito profundo, o significado da ceia do Senhor ou a Eucaristia. Está nos trazendo o que é que significa fazer isso, o que é que significa celebrar a ceia do Senhor, o que é que significa compartilhar dessa comunhão. Então nós sabemos que é um ato simbólico que tem um significado muito grande no mundo espiritual, porque não podemos participar da ceia do Senhor de qualquer maneira. Então quando nós
cremos no Filho e participamos dessa comunhão com Cristo, nós alcançamos, então, essa vida eterna. E o que nós precisamos compreender é que essa vida eterna, ela já começa hoje, ela já começa a partir do momento que nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que Ele se entregou na cruz do Calvário por nós. Essa vida eterna começa hoje. Mas como assim começa hoje? Porque a partir do momento que nós acreditamos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que se entregou por nós na cruz do Calvário, nós passamos a compartilhar, a ter esse relacionamento de intimidade com Cristo e ser verdadeiramente aperfeiçoado a cada dia, a semelhança e a imagem de Cristo, dia após dia, conforme Paulo diz, sendo aperfeiçoados até alcançar a estatura do varão perfeito, que é o nosso amado Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós cremos, nós somos cada dia aperfeiçoados. Cada dia somos conduzidos a ser a imagem e semelhança de Cristo, a gerar frutos do Espírito Santo, que é a essência de Deus. Então, a partir do momento que nós acreditamos, cremos que Jesus Cristo é o Filho, nós temos a ação do Espírito Santo de nós, nos fazendo a cada dia semelhantes, imagem de Deus. E isso é extraordinário, porque é o próprio Deus habitando em nós. E, consequentemente, a sua essência, a sua substância, a sua característica. E nós vemos, quando nós somos alcançados pelo amor de Deus, inevitavelmente, por mais que nós não queiramos, o nosso ser humano, o nosso ser pecador não queira, há uma ação de Deus nas nossas vidas, em que é gerado o amor, assim como Deus nos ama, esse amor brota de nosso ser por todas as pessoas. Então, não olhamos apenas como um ser qualquer, mas conforme esse aperfeiçoamento de Deus, essa ação de Deus, nós passamos a olhar as outras pessoas como filhos de Deus, como pessoas que o próprio Cristo se entregou na cruz do Calvário por elas, por nós. Então isso é a essência de Deus, é a ação da vida eterna nos aperfeiçoando a partir do momento que cremos que Jesus Cristo é o Filho. Então nós temos um mistério muito grande por trás dessa palavra. Apenas palavras humanas não são capazes de expressar a profundeza do ensino dessa palavra. Então, nós precisamos viver essa essência, essa comunhão com Cristo, nos alimentar, ter fome e sede de nos alimentar desse pão que desceu do céu. Então, essa fome e essa sede era gerada em nós através do próprio Deus. E aí, a partir dessa comunhão, deste relacionamento com o corpo, com o pão e com o sangue de Cristo, nós somos aperfeiçoados. E os atributos como a essência de Deus, do amor, da misericórdia, da longanimidade, da própria fé, que é um atributo, que é um fruto do Espírito Santo, da mansidão, da humildade, da longanimidade, da temperança, do autocontrole. Então isso vai sendo aperfeiçoado em nós ao longo desta comunhão, deste relacionamento com o corpo de Cristo. Nós precisamos compreender que não é de imediato que você vai ser feito perfeito, mas é um processo que vai de acordo com essa comunhão, com esse relacionamento com o corpo e com o sangue de Cristo. Nós vamos sendo aperfeiçoados dias após dias para alcançarmos verdadeiramente a imagem e a semelhança de Cristo. Então, quando nós cremos, o Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que verdadeiramente somos filhos de Deus. E assim somos selados com o seu Espírito para a redenção, para a salvação. Compreendemos que, apesar de sermos pecadores, estamos sendo aperfeiçoados e fomos escolhidos por Deus para ser chamados de filho, para participar
da vida eterna. Para ter esse atributo de Deus juntamente com Ele na vida eterna. Ser aperfeiçoado com Deus. Então isso não vem do homem. Isso foi uma ação e uma obra do próprio Deus nas nossas vidas. E que essa palavra possa ficar no seu coração, você possa meditar. Porque é uma palavra muito profunda, que é necessário eu e você meditarmos todos os dias. Nessa essência de Deus. De ter fome e de ter sede pela presença. Porque sem fome e sem sede, não tem como nós nos achegarmos até o pão da vida. Não tem como nós irmos até essa água que jorra para a vida eterna. E que a graça e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja na minha e na sua vida. Amém.